Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar ouvindo. Nós vamos ouvir hoje alguns efeitos sonoros. O que seriam efeitos sonoros? Aquilo que são criados para ser usados em algum lugar, em algum filme ou no nosso dia a dia. Nós agora vamos exercitar o quê? A audição. Vamos lá. Morri! Não! Sumiu! E aí, vocês conseguiram identificar alguns desses sons? Como que foi? Vocês conseguiram identificar alguns desses sons? Vocês já ouviram algum desses sons em filmes, na TV, ou seja, em algum joguinho que vocês jogam aí na internet? Algum som na própria internet, no YouTube, alguma coisa assim, vocês já viram? Então, é importante. Nós identificamos esses sons, então, no nosso dia a dia, mas são sons criados por efeitos sonoros. Vamos entender agora o que são esses efeitos sonoros? Vamos lá no nosso livro. Na página, deixa eu aumentar aqui para nós nos situarmos melhor. Página 137, criando efeitos sonoros. Então, esses sons que nós escutamos, tirando esses sons, essas interferências no ambiente aqui onde a tia está gravando, né? Mas esses sons que nós escutamos agora, que a tia colocou para vocês ouvirem, eles são feitos por sonoplastas. O que seriam sonoplastas? São aquelas pessoas, aqueles técnicos que criam os sons, que durante as filmagens são responsáveis por criar os ruídos e os ruídos do ambiente, os ruídos do filme, e também captam os diálogos dos personagens. Então, eles são responsáveis pelos efeitos sonoros. O sonoplasta, então, cuida de tanto dos sons, dos efeitos sonoros no cinema, no teatro, quanto na televisão. Os artistas audiovisuais registram as cenas usando sons ambientes. A voz dos personagens e todos os ruídos do lugar que está sendo filmado são chamados de sons ambientes. Então, isso aqui que vocês estão escutando, que não é a minha voz, que está o meu entorno aqui, são os chamados sons ambientes. Não sei se vocês escutaram a voz da Larissa, eu não sei se vocês escutaram o passarinho cantar, esses aí são chamados sons ambientes.
O ventilador está ligado aqui também, talvez dê para ouvir também. São chamados também de sons ambientes. A sonoplastia. Os sonoplastas criam sons para ser usados no filme. São aqueles sons que eu passei para vocês antes. Aquilo lá é usado nos filmes e foi criado por quem? Pelos sonoplastas. Observem na imagem, olha lá. O cavalo, som andando de cavalo, o outro andando com na imagem também tem trovão, relâmpago, né? Que tem sons característicos. E aqui está sendo criados sons, ó, barulho do cavalo com o coco e com o serrote o barulho do trovão. Só que hoje em dia não é criado dessa forma aí mais. Nós temos a tecnologia, nós temos os computadores e os especialistas em tecnologia que fazem esses sons, né? Mas esses sons, eles podem ser imitados, podem ser feitos com qualquer tipo de instrumentos. As músicas. Os artistas audiovisuais também são responsáveis pelas músicas. Eles escolhem músicas, eles compõem para serem usados especialmente nos filmes. A música faz parte da trilha sonora do filme, assim como o som da voz, os ruídos e o silêncio também, tá bom? Então, de acordo com o filme, o artista audiovisual, que é aquele que vê a imagem e pensa em algo para estar colocando como som, como uma trilha sonora, né? Então, ele tem que ter essa percepção de como criar esse som. Você se lembra de alguma música, de um filme ou de um desenho animado? Então, essa aí é de uma das atividades propostas lá no nosso cronograma. Atividades página 137. Olha aqui, que nós temos uma perguntinha. Se vocês quiserem, podem até responder aqui na frente, tá? Você já viu um filme, um desenho animado com sons ambientes? Que sentiu? Que a tia já havia explicado para vocês sobre os sons ambientes. Depois, 138. Você já tentou imitar o som de alguma coisa usando o próprio corpo ou objeto? Se não, tente imitar, é bem legal, tá? E 139, essa perguntinha. Você se lembra de alguma música, de um filme ou desenho animado? Qual? Tenho certeza que muitos, né? Porque os filmes, os desenhos animados sempre tem uma trilha sonora, sempre tem a música, né? Então, vamos lá pensar que sem os sons, sem as músicas, nada acontece. Os programas de TV não acontecem. Essas aulas aqui que a gente está passando para vocês não acontecem. Os filmes ficam sem graça também. Então, a música, a trilha sonora está ligada diretamente com todo mundo, tá bom? Então, tá aí a importância e tá aí por que nós estudamos ela em arte, porque é uma arte criar música, é uma arte escutar, ok? Beijo para todos e até a próxima.